Olá a todos. 2 dias depois de anunciar que iria recorrer, Brema Camará cumpriu a palavra. Esse é o ponto de partida de hoje, antes de recuarmos no tempo para perceber a raiz de todo este conflito no partido Madem G15. Recapitulando muito brevemente, Brema Camará, fundador e coordenador histórico do Madem G15, processou o seu próprio partido, alegando irregularidades no Congresso Extraordinário de 17 de agosto de 2024, aquele que colocou Adjassatu Camara Pinto à frente de uma direção rival. A 28 de julho de 2026, o Tribunal Regional de Bissau decidiu contra ele por caducidade do direito de ação, sem sequer entrar no mérito da questão. Vale a pena, antes de avançar, lembrar de onde vem este partido, porque a sua origem já tinha, desde o início, uma ligação direta ao próprio PAIGC, e isso ajuda a perceber porque é que tantos episódios desta história se cruzam constantemente com o partido histórico, o PAIGC. O Madem G15 nasceu em 2018, quando 15 deputados se separaram do PAIGC, na altura profundamente dividido entre o então Presidente da República, José Mário Vaz, e a ala reformista liderada por Domingos Simões Pereira. Esses 15 deputados alinharam-se do lado de Vaz nesse confronto interno e formaram, a partir daí, um novo partido. Ou seja, o Madem G15 nasceu literalmente de uma decisão motivada pela oposição a Simões Pereira, o mesmo homem cujo processo judicial, quase uma década depois, continua a cruzar-se com os mesmos tribunais e, por vezes, com os mesmos magistrados que agora decidem também o destino interno deste partido. No dia 1 de agosto, a estrutura liderada por Brema Camará anunciou que iria recorrer. E no dia 3 de agosto, o Secretariado Nacional do Madem G15 confirmou que a equipa de advogados já tinha dado entrada no Tribunal Judicial Regional de Bissau do recurso de apelação contra essa sentença. Okay? Ou seja, deu entrada. Passo a citar o comunicado. Com a interposição deste recurso, inicia-se uma nova fase processual, passando a decisão recorrida a ser submetida ao escrutínio da instância judicial superior. Significa isto que o processo se encontra, do ponto de vista jurídico, numa verdadeira estação zero da fase de recurso, onde todas as questões submetidas, ou seja, suscitadas pelo Madem G15, poderão ser reapreciadas pelo Tribunal da Relação. E o comunicado deixa ainda um recado a quem já dava esta disputa por encerrada. Qualquer tentativa de apresentar a decisão recorrida como definida ou irreversível não corresponde à realidade jurídica do processo. Interessante. Meus amigos, se este acompanhamento detalhado, com verificação cruzada de datas e fontes, ajuda-vos a perceber o que realmente se passa dentro dos partidos guineenses, ajudem este canal com um like e uma partilha deste e de tantos outros vídeos que já publicamos neste canal. Muito obrigado por partilharem sempre os nossos vídeos. E este crescimento eleitoral é importante para perceber o que está em jogo nesta disputa interna. O Madem G15 não é um partido pequeno ou marginal. Nas eleições legislativas de 2019, a sua estreia obteve 126.935 votos, 21% do total, e 27 deputados, tornando-se a terceira força política do país. Em 2023, cresceu ainda mais, 163.509 votos, quase 24,5%, e 29 deputados, subindo para a segunda força política
atrás apenas do PAIGC. É este capital eleitoral construído ao longo de 2 eleições que está agora a ser disputado nos tribunais entre Brahma Camará e Adja Satu Camara Pinto, numa altura em que o partido se prepara teoricamente para participar nas eleições gerais de 6 de dezembro deste ano. Agora, o recuo no tempo que prometi. Prestem atenção. Para perceber por que é que Brahma Camará continua a lutar tão intensamente por esta liderança, mesmo depois de uma derrota judicial, é preciso voltar a 2024, na altura em que a ruptura dentro do Mademche 15 começou a tornar-se pública. Encontrei numa peça da Rádio Sol Mansi desse período um episódio que ajuda a explicar a raiz emocional e material desta disputa e que vale a pena situar corretamente no tempo. Não é um desenvolvimento novo de 2026. É o momento em que este conflito ganhou forma. Segundo essa reportagem de 2024, a direção liderada por Adja Satu Camara Pinto enviou na altura uma carta a Brahma Camará ameaçando adotar medidas legais para garantir a proteção dos direitos, bens e interesses do partido, caso as suas exigências não fossem atendidas. Nessa carta, Adja Satu Camara Pinto afirmava que todas as condições legais e políticas necessárias tinham sido cumpridas para a validade do seu Congresso. E essa reportagem descrevia já nessa altura o Congresso de Adja Satu Camara como tendo sido anotado pelo Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, formalmente registrado junto do mais alto tribunal do país. A reação de Brahma Camará, também captada nessa altura, é muito reveladora, porque mostra que esta disputa nunca foi apenas política, foi sempre também uma disputa material. Passo a citar as suas palavras de 2024. Tenho o contrato da sede comigo. Foi eu quem pagou o contrato, ou fui eu quem pagou o contrato. E todas as coisas lá encontradas são do Hotel Malaika. E dirigiu-se diretamente à sua rival. Quero apelar a Adja Satu Camara que se abstece, porque todas as coisas têm os seus limites. Ou seja, já em 2024, 2 anos antes da sentença que agora está a ser contestada em recurso, o conflito dentro do Mademche 15 envolvia um Congresso reconhecido pelo Supremo Tribunal de Justiça de um lado e do outro um coordenador a defender a sua posição com base em quem tinha pago o contrato de arrendamento da sede do partido. E é este contexto de 2024 que dá sentido a tudo o que vos mostrei sobre 2026. A ação judicial que Brahma Camará moveu contra o partido e que agora leva a recurso não nasceu do nada. Nasceu precisamente deste momento em que se sentiu a perder terreno formal para uma direção rival já reconhecida pelas instâncias judiciais. 2 anos de disputa depois, o resultado, para já, continua a não lhe ser favorável. Perdeu em primeira instância por caducidade e agora aposta tudo numa reapreciação em segunda instância, na esperança de que desta vez o mérito da questão seja finalmente avaliado a seu favor. E este episódio ganha ainda mais peso se recordarem o que já vos mostrei sobre a trajetória de Brahma Camará nestes mesmos anos. O mesmo homem que acusava Umaru Sissoko Embalo de comportamento ditatorial em 2021, que se tornou seu aliado incondicional em 2025, e que foi nomeado primeiro-ministro sem que o seu partido tivesse vencido eleições legislativas, luta agora a mesma velocidade para não perder o controle da própria estrutura partidária que fundou em 2018. E há uma pergunta final que esta disputa nos obriga a fazer e que vai muito além dos 2 protagonistas. Que Mademche 15 vai chegar às eleições de dezembro?
Qual Marem? De Haia ou de Brema? Um partido que já provou por 2 vezes ser capaz de conquistar entre 21% e 24% dos votos guineenses dificilmente se apresenta às urnas com a mesma força se estiver internamente fraturado, com 2 coordenadores nacionais a disputar em tribunal quem controla a sede, os bens e a própria legitimidade da estrutura partidária. Seja qual for o resultado deste recurso no Tribunal de Relação, o desgaste público desta disputa já está a acontecer, mês após mês, à vista de todos os guineenses que também acompanham este canal. Vou continuar a acompanhar este recurso junto do Tribunal da Relação de Bissau e a trazer-vos com datas e factos sempre verificados qualquer novo desenvolvimento sobre esta disputa. Até ao próximo vídeo. Um abraço.